bom dia. Estou aqui então nesta manhã para o nosso devocional. Hoje então eu quero ler com você Hebreus a partir ali no capítulo 9, a partir do versículo 11, né? Que fala o perfeito sacrifício de Cristo, diz assim: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica e de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que, mediante o Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança, isso lá no tempo do Jardim do Éden, né, com Adão. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por esta razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de sopo e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portanto, sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que o aguardam. Então, olha o que fala aqui, gente, o perfeito sacrifício de Cristo. Naquela época, os sacerdotes, eles só podiam entrar no Santo dos Santos no dia da expiação, que era uma vez por ano. Então o sacerdote, ele tinha que se consagrar, ele tinha que se afastar da sua esposa, ele não podia ter intimidade com ela, ele tinha que jejuar, ele tinha que se consagrar para se purificar, para poder entrar no Santo dos Santos no dia da expiação
para fazer a expiação pelo pecado dele, pelos pecados dele, pelos pecados do povo. Aí vem a expressão bode expiatório. Por quê? Esse bode e tinha as ofertas de sacrifício, né? Eram todas elas feitas nesse dia. O sacerdote, ele tinha uns sininhos costurados nas bordinhas lá da sua veste sacerdotal. Por quê? E quando ele entrava lá dentro do Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Por quê? Ninguém podia entrar lá, só o sacerdote, né? O sumo sacerdote lá, o sacerdote, mas ninguém podia entrar lá dentro. Então, quando este sumo sacerdote entrava lá, né, que era a descendência de Arão, enquanto o sininho estava tocando, era sinal que ele estava vivo. Se parasse de tocar por algum momento, demorasse muito tempo, o povo puxava, se morresse lá dentro, eles tinham que puxar o corpo pela corda, porque eles não podiam entrar lá. E o Santo dos Santos era o lugar que eles, né, que era considerado onde tinha a presença de Deus. O lugar santo era um lugar anterior no tabernáculo, aonde os sacerdotes todos os dias, de manhã e de noite, eles tinham que entrar para poder queimar incenso. Então isso era uma regra, né? Era a rotina deles. Os sacerdotes faziam isso. O sumo sacerdote, ele entrava então uma vez por ano no Santo dos Santos para poder fazer a expiação dos seus próprios pecados e do povo. Isso aqui para você entender esta introdução. E Jesus, quando ele veio, isso foi feito uma única vez. O sangue de Jesus, ele deu acesso diante do trono, no Santo dos Santos. Jesus remiu, comprou os nossos pecados, ou seja, ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou um preço alto, ele levou os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus, ele foi a expiação. Ele foi o cordeiro que foi sacrificado no dia da Páscoa, como nós já vimos anteriormente, né? No período da Páscoa que nós passamos recentemente. Então ali, Jesus se ofereceu, porque só o sangue podia nos comprar. O sangue destes animais, depois que Adão e Eva pecaram lá no Éden, ele só servia para expiar os pecados. Mas isso exteriormente, não interiormente. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós fazemos dele único e suficiente Senhor da nossa vida. E na verdade, gente, é a gente que tem que pedir para ele nos aceitar e não a gente dizer eu aceito Jesus. Não, a gente que tem que dizer na misericórdia, Senhor, tu me aceita? E a gente diz, né? Eu aceitei Jesus, mas na verdade ele já nos aceitou, porque a palavra diz que ele nos amou primeiro. Se ele não tivesse nos amado e não tivesse sido este sacrifício, nós estávamos lascados por toda a eternidade. Então aqui fala, gente, que aos mortos se dá o dever de morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então não existe. Eu sei que eu também acreditava, gente, em reencarnação antes de conhecer a palavra, mas está escrito aqui. Então não existe reencarnação. A pessoa morreu. É uma só vez. E também não existe, gente, estas coisas que o morto vem e fala com alguém e escreve. Não existe. Não existe. Infelizmente, gente, não existe. Um dia eu também acreditava nisso. Mas, na verdade, se tratam o que? De espíritos que estão ali se aproveitando da dor das pessoas, né? Se fazendo passar por um anjinho de luz, só que eles não são anjos de luz. Infelizmente, não são. E
aqui quando a gente vê, gente, agora, né, eu estava lembrando, o Espírito Santo me trazendo à memória, quando eu estava lendo esse texto, que tudo aqui era consagrado, né? Tinha feito a expiação de tudo aquilo que foi feito a Deus com sangue. E eu lembro que quando eu ia, né? Quando a gente ia tomar passe, a gente procurava, né, essas religiões, eu me lembro que tudo até hoje, gente, eles consagram com sangue. Eles sacrificam lá um animal, se você levar qualquer coisa para aquela entidade, é sacrificado um animal ali para que aquela entidade aceite aquele sacrifício. Então, para você ver que Satanás, gente, em tudo ele quer fazer as coisas parecidas como se fossem as coisas de Deus. Só que até os dias de hoje eles fazem isso, eles praticam essas obras. Só que quando Jesus veio, Jesus foi o Cordeiro. Ele foi a expiação total do nosso pecado. Então isso foi abolido. Isso não foi mais feito. Porque o bode expiatório, como a gente costuma dizer, ele era queimado fora do arraial. Ele não era queimado ali dentro, porque era pelos pecados, ou seja, simbolizava que aquele animal estava levando os pecados do povo. Ele estava contaminado, ele tinha que ser queimado fora. E Jesus, ele bebeu o cálice da ira do Senhor, porque quando ele disse, por que ele disse, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha? Porque ele sabia que no momento em que ele estivesse com os nossos pecados sobre si, cravados nele, o Pai se afastaria dele. Porque a palavra diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Isso Jesus não queria. Ficar separado do Pai nem por um momento. E então, isso faz separação. Então nós precisamos, gente, nos consertar. Paulo disse, corris bem o que te impediu de correr. Então nós precisamos ver aonde muitas vezes a pessoa está querendo dar um tropeço ou ela já está tropeçando. Porque o diabo, ele coloca as coisas ali, ele tenta mostrar que tudo leva a Deus, mas não leva. Infelizmente. Não são todos os caminhos que levam a Deus, é só um Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não existe isso, de que tudo leva a Deus, porque não leva, gente, não leva. Isso é mentira, não leva. E enquanto nós não aceitamos Jesus, nós somos criaturas, nós não somos considerados filhos. Só é filho aquele que aceitou Jesus e que fez dele único e suficiente salvador da sua vida, aquele que reconhece que ele é o Filho de Deus que veio, que morreu no seu lugar, levando todo o nosso pecado, nos comprando, nos resgatando. O sangue da nova e eterna aliança, essa é eterna, duradoura, para sempre. Então quem aceitou a Cristo, e a palavra diz o quê? Cuide para que ninguém roube a tua coroa, porque a palavra diz que no fim dos tempos iriam vir muitos que iriam enganar, até mesmo os escolhidos do Senhor seriam enganados por falsos profetas, por pessoas que estão aí pregando várias doutrinas, mentindo, dizendo que tudo leva para Cristo, tudo leva para Deus, todo mundo é filho de Deus, e isso é mentira, gente, é mentira. Então, nós precisamos entender isso. Eu não estou aqui para falar de religião nenhuma, porque antes de eu conhecer o Evangelho, eu bati em muitas portas erradas, porque a gente não tinha esse conhecimento. Infelizmente, começou lá na minha família, né? A minha mãe foi criada nesse meio, aonde tias, vó, todas recebiam entidades, né? Davam passe e ali por diante. Então, quando a verdade chegou, né, até a falecida tia dela, chegou depois até a minha mãe, e isso foi mudando. O ciclo foi se quebrando.
Então nós fomos anulando muitas maldições que entraram através disso. Porque essas pessoas, elas praticavam idolatria. E isso é um pecado, gente. Diante de Deus, a palavra diz, isso é pecado, né? Que a idolatria é igual ao pecado de feitiçaria. É isso aí. Então, nós precisamos nos libertar dessas coisas. A cegueira precisa cair dos nossos olhos, gente. Eu já bati nessas portas erradas e isso nunca resolveu nada na nossa vida. Nunca resolveu nada na nossa casa. Nós começamos a ter paz quando Cristo entrou na nossa vida, quando Cristo entrou na nossa casa. E é assim que Deus trabalha. Porque o diabo, gente, aquelas pessoas que estão lá no mundo vivendo todas estas mentiras, para ele tá maravilhoso. Eles já estão ali. Mas não que ele não age na vida daquelas pessoas, ele age com mentira, com enganos, com falsidades, prendendo elas nessas práticas erradas, porque a palavra é bem clara, gente. Muitas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Os feiticeiros, os idólatras, os avarentos e por aí vai. Tem classes de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Isso está escrito na palavra. Então Satanás vai tentar prender essas pessoas, gente, nessas coisas. Na macumbaria, na feitiçaria, no satanismo, na macumba, no candomblé, no espiritismo e por aí vai. Ele vai tentar prender pessoas, gente, dessa maneira, vão ficar naquele engano, naquela cegueira. Aí, nós que conhecemos a verdade, nós precisamos pregar para essas pessoas, levar Cristo para elas. Mas se elas não quiserem, nós fizemos a nossa parte. Mas Jesus vai voltar, o evangelho vai ser pregado a toda criatura. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia, ninguém pregou. E a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, não existe outro. E Jesus disse, não tem outro mediador entre Deus, é eu. Não existe outro mediador entre nós e Deus, é Jesus, não tem. Nós precisamos orar em nome de Jesus. Nós entramos no Santo dos Santos, nós entramos na presença do Senhor a hora que nós quisermos, na rua, no nosso quarto, aonde a gente estiver passeando, caminhando. Jesus, a gente está falando com Deus lá no pensamento, a gente está ali conversando, exaltando o nome do Senhor, batendo um papo com Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Isso é entrar no Santo dos Santos. Jesus nos deu este acesso. Quando ele morreu naquela cruz, o véu se partiu de cima a baixo. Isso quer dizer o que? Nos deu acesso. Ele foi direto, né, para o trono do Pai. Então ele se fez a expiação. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como diz aqui. Se a pessoa não morreu ainda, ela não pode herdar nada. Então Jesus ali, quando ele morreu, o testamento ficou aqui para nós. Nós somos os seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo, os herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho, co-herdeiros com Cristo. Então ele nos comprou. Nós temos esta herança porque Jesus morreu no nosso lugar. E a palavra diz que o Pai lhe deu a muitos, não são todos, gente, porque não são todos que vão querer Jesus. Não são todos que vão querer mudar de vida. Não são todos que vão rejeitar as coisas do mundo. E a gente precisa entender que depois que a gente vem para Cristo, os olhos da gente se abrem e a gente consegue ver aonde Satanás age. Enquanto a gente está lá no mundo, a gente não percebe, a gente não consegue ver. Eu lembro, eu tinha tantas ites, rinite, sinusite, gastrite, epicondilite lateral no braço e por aí vai, gente. Quando eu conheci a verdade, que eu ouvi no culto o pastor pregando e dizendo, isso não é teu,
Jesus já levou lá na cruz, você já foi curado. Eu comecei a orar, coloquei a mão no meu braço e fui orando junto com ele. O meu braço queimou que nem fogo. Parecia que alguém tinha arriscado um fósforo e tinha largado aqui. Queimava. Eu fui curada. No dia do meu batismo, eu fui curada da sinusite, automaticamente da rinite, da gastrite, de tudo. Então Jesus, quando eu entendi isso, eu fui liberta. Porque a palavra enxertada em nós vai nos libertando. Eu aprendi que a enfermidade, ela é um espírito, ela precisa de um corpo para habitar. Enquanto eu alimentava aquelas enfermidades dizendo: a minha sinusite tá me matando hoje. Ai, a minha rinite, meu Deus. Ai, eu tinha sempre uma caixa de remédio, tinha 3 comprimidinhos, eu já tinha que ter outra ali. Todos os dias eu tinha que tomar remédio para alergia. Todos os dias, gente, inverno e verão, era direto, era um uso contínuo. Imagina. Então, quando eu conheci essa verdade, eu fui liberta disso tudo. Então, Jesus levou tudo, eu entendi isso. Então, não alimente mais esses espíritos de enfermidade. Declara: Jesus já me curou, isso não é meu. Isso é uma mentira, isso não me pertence. Então, você precisa declarar isso. Declarar a tua cura, tomar posse da tua bênção, porque Jesus já conquistou tudo lá na cruz do Calvário. Então, não viva mais uma mentira. Não viva mais na mentira, não viva mais no engano. Que você tenha este discernimento. Quando eu entendi, quando a minha mãe ia procurar fazer um trabalho para ver se lá em casa melhorava, se aquele lá era curado, nada acontecia, gente, nada. Era cada vez pior. Mas quando a gente aceitou Jesus, as coisas foram mudando. Deus foi transformando, Deus foi mudando, Deus foi moldando, porque é isso que Jesus faz, ele limpa aqui, ó. A cura é aqui. Não é só exteriormente, como era naquela época em que os bichinhos eram a expiação. A cura, a transformação, ela é de dentro para fora. Quando a gente aceita Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na gente. E a gente é conduzido por esse Espírito, a gente é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele vai nos trazendo à memória coisas que nós precisamos trazer para a luz, coisas que nós precisamos confessar, abandonar, curar nossa alma de traumas, de abusos, de ofensas, de mágoas, de ressentimentos, de ódio, porque isso mata as pessoas. Mata e continua matando. Continua matando. Estresse, a ansiedade. Quantas pessoas estão infartando, quantas pessoas estão morrendo todos os dias, gente. Então isso é algo muito sério. Nós precisamos ter a paz que excede todo entendimento que só Ele pode nos dar. O mundo pode estar desabando ali fora, mas a gente tem paz. A gente sabe orar. A gente pode estar passando por uma luta terrível, mas a gente vai orar, a gente vai dobrar o nosso joelho, nem que seja só para chorar. Mas Deus colhe as nossas lágrimas, porque a palavra diz o quê, gente? Que tu pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dor, nós vamos passar por dificuldades. Mas com Cristo é diferente. Com Jesus é mais fácil. Troca o fardo comigo. O meu é leve. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vá a Jesus. Só Ele pode te aliviar, só Ele pode te curar, só Ele pode transformar e reverter situações impossíveis, porque o que é possível para o homem é para o homem, o que é impossível é para Deus. Então, que você fique com esta palavra, que você faça uma reflexão da tua vida e que o Espírito Santo, que convence da justiça, do juízo e do pecado, possa estar ministrando ao teu coração, possa estar falando ao teu coração muito mais. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra.
se eles estavam batendo em portas erradas, praticando coisas erradas, Pai, que eles tenham o teu perdão, o teu amor, que essas pessoas, Pai, possam viver em novidade de vida, que tudo possa se fazer novo na vida delas como um dia se fez na minha vida, que elas possam conhecer a Cristo, que elas possam ter esta paz que excede todo entendimento, que elas possam aprender com Jesus, que é um manso de coração. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que nós possamos aprender todos os dias com Jesus, a ser manso, a ser humilde, a ser dependente do Senhor, a ter intimidade contigo, a entrar no Santo dos Santos, Pai, poder glorificar, engrandecer e bendizer o teu santo e maravilhoso nome todos os dias, Pai. E que o Senhor possa estar derramando do óleo da tua unção e da tua graça sobre todas estas vidas, que os olhos espirituais se abram, que as escamas saiam dos olhos, que a cegueira espiritual desapareça, Pai, desses lares, destas vidas, destas mentes, Senhor, que eles possam ter a mente renovada, que eles possam ter a mente de Cristo e aprendam a olhar para as coisas do alto, Senhor, que eles possam almejar a salvação todos os dias, entrar no Santo dos Santos todos os dias, como diz aquele louvor: no santo, sem o Santo dos Santos eu não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Não tem. Que o Senhor possa estar trabalhando nessas vidas e que eles estejam o desejo de estar todos os dias na tua presença, recebendo da tua graça, recebendo do teu amor e do teu perdão, da tua misericórdia que se renova cada manhã, e por causa dela nós não somos consumidos. Nós só temos a te agradecer, Pai, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, por ter nos comprado, nos remido, e o sangue da nova eterna aliança fazer parte da nossa vida. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.